pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Death House, de 2017. É um filme dirigido por um cara chamado B. Harrison Smith. Death House é um filme muito aleatório que foi lançado uns anos atrás, não teve impacto nenhum, ninguém falou sobre esse filme, e claro, eu encontrei ele quando eu tava, sei lá, revirando lixo digital no Google. Mas Death House é uma parada curiosa, porque ele seria um filme bastante notável se ele não fosse uma merda. A ideia aqui é que ele se vendeu como Os Mercenários do Terror. Seria um filme épico que ia juntar vários ícones do terror dos anos 80. E de fato, a coisa mais impressionante aqui é o elenco. É gente demais pra mencionar nesse começo de vídeo, então eu vou só mencionando conforme eu for chegando nos personagens deles aqui na análise. Mas primeiro tem que falar que a ideia desse filme veio do Gunnar Hansen, o cara que fez o Leatherface original, e provavelmente ele deve ter ido numa dessas convenções de terror que acontecem por aí, que reúnem esses atores de filme antigo, e falou: galera, vocês estão todo mundo aí sem fazer nada, vamos todo mundo tá no meu filme. Infelizmente o Gunnar Hansen morreu em 2015, antes da produção começar, então ele só aparece aqui como uma foto, uma coisa bem breve que passa uma vez. E, infelizmente, eles conseguiram juntar uma galera boa do terror dos anos 80, mas em vez de fazer um filme divertido, eles fizeram um filme chato, que é só a gente andando em corredor escuro e tendo uns diálogos pseudo-intelectuais. Eu achei horrível. Mas antes de falar mais dele, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Death House, como vocês chegaram nesse filme e o que vocês acharam dele. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. Absolutamente ninguém pediu por Death House. E claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Vou deixar aqui a lembrança também de que agora a gente tem uma caixa postal. Inclusive já temos alguns recebidos da caixa postal aqui no cenário agora. Vamos que isso aqui não é vídeo de Hellraiser, né? Então, se vocês quiserem enviar algum presente, algum DVD de filme ruim, fanart, alguma coisa dessas pra gente, as informações estão na descrição do vídeo também. E claro, essa análise vai ter spoilers, porque sinceramente, se você se importa com spoiler de Death House, o problema é você. Eu acho que eu já fiz essa piada em outro vídeo, mas aplica aqui também. A trama de Death House é sobre a Death House, que é o apelido para uma prisão de alta tecnologia que foi criada para os piores assassinos de todos os tempos. Ou talvez os melhores assassinos, acho que os piores assassinos não conseguem matar ninguém, né? Os assassinos mais terríveis de todos os tempos, talvez. O que rola é que essa prisão funciona em vários andares abaixo da terra, cada um com um nível de psicopatas diferentes. Quanto mais fundo vai, mais perigosos eles ficam. E o objetivo desse lugar é conseguir apagar a parte da mente desses assassinos que transforma eles em assassinos. Para fazer isso, eles estudam a mente deles com um tipo de realidade virtual que é implementada nas salas, mas que tem vítimas de verdade, que são pessoas que eles sequestraram, eu acho. Então, o que rola é que dois agentes do governo vão lá fazer o tour com os cientistas que mandam na prisão pra ver o que tá rolando ali, mas aí acaba a energia do lugar quando uma criança que nunca mais aparece de novo na história consegue mandar uma bomba eletromagnética pra dentro da prisão, e aí, sem luz, os psicopatas estão todos soltos e os dois agentes estão presos lá junto com eles. Olhando assim por alto, parece que é o tipo de trama perfeita para essa ideia do Mercenários do Terror. Esses dois agentes vão ter que passar pelos 9 níveis da prisão, encontrando desafios maiores, em cada andar encontrando um psicopata interpretado por uma lenda do terror diferente. E no começo parece que é isso que eles estão preparando mesmo. Eles mostram vários assassinos diferentes, alguns interpretados por atores conhecidos. O Sid Haig aparece em uma cena, eles mostram um vídeo de uma versão feminina do Leatherface no começo. Parece que os personagens vão encontrar ela depois no filme. Mas não, isso nunca acontece. Ela é completamente irrelevante. E eu quero continuar falando sobre como o roteiro é ruim, mas deixa eu falar antes como a produção é ruim. A produção é muito ruim. Eles claramente estavam com um orçamento limitado, porque tudo aqui parece muito amador. Os cenários são limitados, a maioria é umas telas verdes, mas pra dar um crédito pra eles, eles foram levemente sagazes de incorporar a tela verde como elemento da trama. A direção também não ajuda. É aquela clássica direção de filme B, que o diretor tá fazendo um monte de coisa sem motivo. É plano detalhe, é muito close-up, plano holandês o tempo todo. Não tem quase nada pra estabelecer ali o que tá acontecendo, é uma confusão espacial péssima. Tem a cena que os presos se revoltam e matam os guardas, que é possivelmente a cena de ação mais sem graça que eu já vi. E claro, a fotografia não ajuda. Toda a trama do filme é causada por um blackout na prisão, o que significa que o tempo todo é tudo mal iluminado e incompreensível. E até a trama fica confusa pela direção sem sentido do filme, porque não tem noção espacial nem temporal nenhuma aqui. Você nunca sabe em qual nível da cadeia os personagens estão, você só vê a gente andando pra cima e pra baixo em uns corredores que são todos iguais, e a passagem de tempo de um plano para outro também é uma rolagem de dado. No começo eles estão com um gerador reserva que eles falam, vai acabar em 1 hora esse gerador. Passa 2 minutos de filme e acaba o gerador e não teve a impressão de que passou 1 hora ali. Nessa parte técnica, a única coisa mais decente aqui são os efeitos práticos. Tem um gore legal e uma morte boa de vez
vez em quando. Tem uma cena que o Kane Hodder, o ator mais famoso a interpretar o Jason Voorhees, ele quer ganhar a liderança dos prisioneiros, então ele literalmente arranca a cara de outro chefe dos prisioneiros em um efeito prático muito bom. E esse outro chefe é interpretado pelo cara que fez o Leatherface em Leatherface, Massacre da Serra Elétrica 3. Provavelmente a melhor cena do filme é quando os dois agentes vão se esconder em uma sala e veem vários experimentos humanos deformados que estavam rolando ali na cadeia. Parece uma cena que saiu diretamente de Baskin ou de algum filme de terror bizarro desses. Baskin é um filme turco que eu já falei aqui na trecheira, que era tipo um Hellraiser que não é Hellraiser, né? E adivinhem, esse filme podia muito bem ser um Hellraiser também. Porque o que rola aqui é que tem muita gente correndo no corredor escuro e muita gente conversando. E é sério, esse filme não tem quase nenhuma ação, os agentes protagonistas não fazem nada, eles resolvem tudo na base do diálogo religioso filosófico baboseira. No começo do filme são estabelecidos os grandes vilões da trama, que são os 5 maus, os 5 prisioneiros que estão no último nível da prisão. E os atores são, claro, 5 lendas do terror, como você espera de um filme desses. O primeiro deles é o Bill Moseley, que fez os filmes do Rob Zombie, o Massacre da Serra Elétrica Parte 2. Tem o Michael Berryman, de filmes como Quadrilha de Sádicos. Tem o Vernon Wells, conhecido por fazer aquele vilão do Comando pra Matar. Não é muito terror, mas é trash, tá valendo. E aí tem esse cara que fez 7 episódios da terceira temporada de Walking Dead, e essa mina que atua em pelo menos 3 novelas americanas diferentes. Ok, talvez os atores não sejam todos lendas do terror, mas definitivamente os 5 maus são bem estabelecidos no começo do filme. Cada um tem a sua própria história explicada. Por exemplo, a moça é um tipo de Condessa Bathory que toma banho no sangue dos outros, e o personagem do Bill Moseley é um ex-nazista, criminoso de guerra. São só os piores tipos de psicopata mesmo. E aí no final você chega lá no último nível, que se não me engano é 9, porque eles têm que fazer a comparação com os 9 círculos do inferno, e descobre que esses 5 maus na verdade são um tipo de entidade religiosa, que eles são imortais, e nenhum deles faz nada no filme. Nenhum deles mostra a caracterização de assassino que foi apresentada pra gente no começo, e não tem motivo nenhum de ser 5 deles, podia ser só um, porque nenhum deles nem se mexe, eles só ficam lá parados, em pé, com uma roupa zoada, falando uns diálogos nonsense. Então esse filme perdeu a chance de chamar o Doug Bradley pra fazer uma ponta nessa parte e ser literalmente um Hellraiser Death House. Porque, não é como se o Doug Bradley estivesse acima de fazer esse tipo de tranqueira. Com a quantidade de atores conhecidos do terror que estão nesse filme, é bem surpreendente que ele ficou de fora. E eu acho que isso é importante pra falar, porque o elenco é a única coisa interessante aqui e é o único motivo que eu enxergo pra alguém tentar encarar essa tranqueira. O Tony Todd aparece numa cena de introdução enigmática que apresenta uma personagem que não é relevante e nunca mais aparece de novo, e uma subtrama que não leva a lugar nenhum. A Dee Wallace e a Barbara Crampton aparecem como cientistas que tentam explicar a trama para os dois protagonistas. A Dee Wallace tá lá só para bater ponto e ir embora mesmo, mas a Barbara Crampton ainda parece que tá levando o papel mais ou menos a sério. O que elas explicam é esse lance de cadeia de ficção científica com realidade virtual, que também não faz sentido, é bem zoneado. Eles não decidem se o que tá acontecendo ali é uma tela verde, um Oculus Rift ou o holodeck do Star Trek. Tem uma cena que os agentes novos colocam um óculos de realidade virtual enquanto eles estão na enfermaria, e isso transporta eles igual um holograma, eu acho, pra cela de alguns assassinos. A cela dos assassinos são um tipo de holodeck que tem pessoas de holograma que aparecem de vez em quando, mas ao mesmo tempo eles dão vítimas reais pros assassinos matarem. Enquanto isso tudo acontece, os personagens principais estão lá interagindo com os assassinos, como se eles estivessem naquele espaço geográfico cela do assassino, mas ao mesmo tempo eles ainda estão na enfermaria usando o óculosinho. Esse é o típico filme que a gente pode resumir como tecnologia incompreensível. Acho que esse é um filme que não dá nem pra usar a cartela o que mais tem no filme, porque não tem muita coisa nele. O que dá pra usar é quem mais tá no filme. O Danny Trejo aparece como o cara que matou a mãe da protagonista, e a protagonista imediatamente mata ele quando ela chega na cadeia virtual. Qualquer tentativa que eles tinham de fazer uma trama com uma conexão emocional mínima com esses personagens morreu junto com o Danny Trejo. Quando a gente chega lá, ele tá matando uma mulher que parece a mãe da protagonista, que é uma ponta de poucos segundos da Camille Kilton, que fez a protagonista na Vingança de Jennifer, dos anos 70. Tem uma cena que eu até achei bem espertinha, que eles colocam 3 prisioneiros batizados de os 3 satãs pra discutir. Tem um cara que acredita ser satã, que é interpretado por aquele moleque sem língua do Criaturas Atrás das Paredes. Tem o cara que acredita ter criado Satã, interpretado por um cara que fez Krampus, o demônio de Natal. Porque de todos os filmes de terror que eles podiam ter escolhido alguém, eles escolheram o pior filme que eu já vi. Mas em defesa desse ator, o Bill Oberst Jr., ele é a melhor coisa de Krampus, o demônio do Natal. Então,
Tem isso. E o último desse cara acredita ser o filho de Satã, e ele é interpretado por alguém. E aí eles ficam discutindo entre si sobre Satã, o que é uma cena divertidinha até, mas tipo, já passaram 40 minutos de filme e é só a gente conversando, tá na hora de acontecer alguma coisa. O melhor ator nesse filme todo, surpreendentemente, é o Kane Hodder. Ele tem umas cenas boas e até um arco de personagem legal. Ele é um dos prisioneiros que é tipo um seguidor das criaturas demoníacas, só que quando ele chega lá pra encontrar elas, elas se viram contra ele. É tipo isso. Eu sei que ele é melhor que os dois personagens principais, que são muito sem graça. Acho que o filme quer deixar em aberto a dúvida se eles são prisioneiros que tiveram uma memória apagada ou se eles são agentes do governo mesmo. Mas se esse for o objetivo, ele fez mal. Porque imediatamente depois que eles falam sobre a prisão apagar a memória dos prisioneiros, eles mostram os dois agentes conversando. Nossa, eu não lembro de nada da minha vida passada, então deixa bem óbvio o que eles querem fazer. Mas quem que tá no filme? Tem uma cena de cirurgia que o doutor principal é o Lloyd Kaufman, o dono do estúdio Troma. E aí tem uma cena que aparece outro cientista com duas assistentes, e uma das assistentes é a Felissa Rose, que fez a Angela Baker no primeiro Acampamento Sinistro. E se você olhar os créditos do filme, tem uma galera ali, tipo a Tina do Volta dos Mortos-Vivos, o Shelley de Sexta-feira 13, parte 3, mas eu sinceramente, eu cacei eles até nesse filme, eu não sei onde eles estão, eu não sei o que eles estão fazendo ali, provavelmente eles estão fazendo figuração. Então o que dá pra dizer é que tem um elenco legal, tem umas pontas legais ali, mas os personagens são um grande nada. Não adianta tu colocar um monte de ator reconhecido pra galera do terror no filme e eles não terem uma porra de uma cena icônica ali, uma cena marcante. É uma trama decepcionante, como eu disse no começo do vídeo, dava pra fazer uma trama meio duro de matar. Os dois agentes presos tendo que passar pelos 9 níveis da cadeia. Em cada andar eles têm que lidar com um prisioneiro-chefe que é interpretado por uma lenda do terror e que tem uma morte exagerada. Isso seria ótimo. É só você pegar, por exemplo, o Mestre dos Desejos, que faz isso bem. Ele é um filme que pode ser um tipo de mercenários do terror. Tem uma galera lá, tem o Robert Englund, o Tony Todd, o Kane Hodder, o Red Bannister. A maioria deles aparece em uma cena só, mas é uma cena com uma morte absurda e é uma cena memorável. E só essas pequenas cenas que eles estão no Mestre dos Desejos são mais memoráveis do que todo o filme do Death House. E pra dar uma geral aqui sobre como eu achei esse filme chato, tinha uma coisa que eu fazia, meio inconsciente até no ensino médio. Quando eu via no meu relógio que faltava 10 minutos pra aula acabar e a aula tava muito chata, eu cantava Freebird mentalmente. Porque eu falei, é uma música de 10 minutos, passa rápido, então eu passava toda Freebird pela minha cabeça. Depois que eu saí do ensino médio, eu nunca mais fiz isso, até eu assistir Death House. Porque quando eu vi que faltavam 10 minutos de filme ainda, automaticamente meu cérebro começou a tocar os primeiros acordes de Freebird pra ver se o final do filme passava mais rápido. Faz algum sentido? Eu não sei, mas esse filme também não faz. E é isso, Death House não tem nada de memorável, ele podia ter sido uma ideia boa em algum momento, mas no geral ele só é chato e mal iluminado. A categoria que eu coloco é sonífero.